Fala, empreendedores! Está começando mais um podcast Missão Empreendedora e a minha missão é ajudar você, que é empresário, empreendedor, dono de uma pequena ou média empresa, a ter mais qualidade de vida. Eu quero que você tenha uma equipe eficiente, eu quero que você tenha mais lucratividade e quero ajudar a fazer o seu negócio crescer. Meu nome é João Rodrigues e eu tenho comigo hoje uma pessoa que vai nos ajudar. A gente vai conversar sobre como gerenciar uma rede de loja. Eu tenho certeza que você vai amar esse conteúdo de hoje. E ela que é administradora de formação e também com MBA em gestão de pessoas. Conosco, Patrícia Zarate. É isso aí, João. Prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E vamos ter um papo aí, vamos fluir bastante, né? Pra gente conseguir ajudar um pouco e aprender, na verdade, uma trocar, né? Um com o outro. Primeiro, te agradecer, né, pelo seu tempo, né? Você que, né, tem muita coisa para fazer, você que gerencia, né, uma rede de lojas famosa aqui. As pessoas devem estar até um pouco curiosos, mas que rede é essa? Pessoal, a Patrícia, ela é gerente do Grupo Magalu, né, do Grupo Magazine Luiza. Verdade. E ela vai compartilhar com a gente um pouquinho dos desafios que é gerenciar uma empresa como essa, lidar, né, com uma equipe que tem que bater metas, que tem toda uma cultura de resultados. E eu queria começar um pouquinho conhecendo, queria que você falasse um pouquinho quem é a Patrícia, né, e um pouquinho da sua história, para a gente conhecer um pouquinho mais da Patrícia. Claro. Então, meu nome é Patrícia Zarate, igual você mesmo, né, compartilhou. Eu tenho 38 anos de idade. Eu sou mineira, natural de Minas, de Juiz de Fora, minha cidade querida, que se eu pudesse estaria lá até agora, né, minha cidade do coração. Eu comecei minha carreira no varejo, na verdade, desde os meus 18, quase 19 anos. Posso dizer que um pouco antes, porque muito antes disso, com meus 17 anos, eu fiz um extra Natal na loja de uma amiga da minha mãe lá em Minas. Sim. Então posso dizer que eu comecei com esse mundo do comércio muito nova, mas oficialmente, né, com 18 anos de idade, minha carreira inicialmente toda foi voltada para moda. Eu saí da moda recentemente, entre aspas, mas eu comecei numa loja de jeanswear chamada Opção Jeans, isso lá em Juiz de Fora. Comecei como vendedora, né? Iniciei minha carreira como vendedora e, coincidentemente ou não, a empresa estava num projeto de expansão nacional. Também é uma loja de rede, não é uma franquia, é uma loja própria. Eles estavam num projeto de expansão de 100 lojas pelo Brasil e eu fui convidada para participar do projeto de trainee. Saí de Juiz de Fora, fui para Belo Horizonte, cidade na qual minha mãe já morava, né? Meu pai morava em Juiz de Fora, eles se separaram, minha mãe se mudou para BH, onde meu irmão morava na época. Então eles me convidaram para fazer parte desse projeto de expansão e ali eu comecei a minha saga de trainee e nunca mais saí. Na verdade, o bichinho da liderança me mordeu ali. Picou ali. Quanto tempo de empresa? Na Opção eu fiquei 4 anos. Fiquei quase 4 anos, na verdade, 4 anos e pouquinho, quase não, 4 anos e pouquinho, mas nesse projeto de expansão eu fiquei 2 anos em BH. Eu fui pra ficar 2 meses, quase 3, e fiquei 2 anos lá. Então deu certo, significa que deu certo. Deu muito certo. Na verdade, foi uma escola muito boa pra mim, né? Até porque foi o início da minha carreira de liderança, foi o meu início no varejo em si. A empresa era uma empresa formadora, né? Então, todos os talentos saíam de dentro, né? Sim. Tinha uma base muito forte, muito sólida com o Friedman, então ele fazia os treinamentos de Friedman. Que legal, exatamente. A minha base foi muito 100% nisso, então era um acompanhamento muito grande, foi muito enriquecedor profissionalmente. Eu costumo dizer que o meu chão de loja, na moda a gente tem, entre aspas, um linguajar mais popular. Sim. Que é esquentar a nossa barriga na cabine. Sim. Né? Porque onde vem as vendas da moda, literalmente você está dentro. Sim. Da cabine acompanhando o cliente, seja você em qual cargo que você tem. E aí, até porque venda é relacionamento, é o contato, é ali, é o momento que o cliente está vivenciando, experimentando o produto. Né? Então, assim, foi uma experiência muito enriquecedora, até porque era no BH Shopping, era um dos melhores shoppings de BH na época, né? E hoje em dia também é, na verdade. Então foi uma experiência muito sendo repetitiva, literalmente enriquecedora, porque foi onde eu criei a minha base, onde eu aprendi
a lidar com processos não só operacionais, mas de retaguarda, porque a gente tinha reporte à matriz. Então, ou seja, quando você vai criando, moldando a sua... Você nova, né? Recém-promovida, vai moldando a sua experiência, a forma de você lidar e gerar em conflitos. Era uma empresa particular, internamente, com algumas peculiaridades no relacionamento com o colaborador. Então, a gente tinha muito isso. Fiquei 4 anos lá, resolvi voltar para minha terra, né? Para Juiz de Fora. Bom filho sempre retorna a casa. Bom filho sempre retorna a casa, mas toda vez que eu conto essa história, até nas minhas entrevistas profissionais, né? Quando eu estou fazendo parte de um processo seletivo, eu gosto de citar isso. Eu acho que é válido a gente comentar aqui. Eu voltei por um motivo. Eu não consegui lidar com um lado workaholic intenso, muito nova, e não soube separar, sabe? Eu não consegui separar o meu lado profissional do meu lado pessoal. E por mais que você esteja ali empolgada, né, que você esteja tendo uma chuva de conhecimento, a gente sabe muito bem que a nossa paz psicológica, emocional, ela é primordial até mesmo para o nosso desenvolvimento, né? Seja pessoal ou não. Nessa época, eu abandonei Direito. Eu fazia faculdade de Direito antes. Meu sonho era ser juíza. Nossa. Só que o varejo me levou para um outro caminho. E foi exatamente quando eu falei, não dá mais, não vai dar. O meu dia a dia, a minha intensidade, eu nunca vou conseguir sentar e virar aquela juíza que a gente tanto pensava, e me apaixonei mais ainda pelo varejo. Quando eu retornei para Juiz de Fora, eu tirei 1 ano de sabatina, literalmente, porque eu literalmente confundi... Colocar em ordem tudo que tinha aprendido, tudo que tinha... Literalmente, acho que pode ser dito isso mesmo. É uma menina nova, na qual tinha muitas responsabilidades. Óbvio que eu não posso tirar meu mérito, porque eu tive o mérito de recebê-las, ela muito nova. Mas quando você se cobra muito, quando você já tem uma responsabilidade demasiada, às vezes você não consegue lidar muito. Então, tirei 1 ano de sabatina. Legal. Tirando esse 1 ano de sabatina, eu entrei na Coach. Mais uma vez continuei a minha saga no mundo da moda. A Coach faz parte do grupo MC Têxtil, né? Aí era uma rede de franquias. Foi a primeira vez que eu trabalhei com franquias. E você foi gerenciar uma loja da Coach? Isso, em Juiz de Fora. Legal. Exatamente. Então eu entrei e fiquei... na Coach eu fiquei por 7 anos e quase 8. Aí eu iniciei em Minas, Juiz de Fora, minha cidade. Quando a minha franqueada se desfez da franquia, eu falei, eu vou sair. Eu vou sair de Minas, porque eu já tô aqui, Juiz de Fora é uma cidade pequena, se eu não sair daqui eu não vou conseguir crescer. Aquela coisa que a gente tem de interior, né? E a busca pelo sucesso, pela realização, né? Sempre buscando outras coisas. Tá na hora de eu sair, tá na hora de eu voltar para uma capital. Minha cabeça hoje em dia é outra, né? Eu tenho mais maturidade profissional, né? E mais maturidade emocional para lidar com isso. E eu tive a chance de ir para Brasília, porque no grupo MC Têxtil a gente tem 4 vezes por ano conferências, né, que são as compras das coleções. O gerente e todos os franqueados se reuniam na fábrica, né, para conhecer a coleção, para poder ver, para fazer as compras, né, e ali eles ficaram sabendo dessa minha saída. Fui convidada para ir para Brasília. E foi quando eu fui para Brasília, pelo convite de um outro franqueado que já me conhecia, já conhecia meu trabalho, porque como a gente vai criando nesse networking, esse relacionamento, né, que a gente tem. Ele me conheceu, me chamou para trabalhar com ele, fiquei em Brasília, e de Brasília fui pro Rio, aonde eu estava morando há 11 anos, quase 11 na verdade, pela Coach, né? Fui para o Rio de Janeiro, pela Coach. Saiu de Brasília, foi morar no Rio. Isso. E aí trabalhando na Coach ainda. Isso. Sim, aí, mas com uma outra franquia de uma... Isso, outro franqueado. Exatamente. Era um outro franqueado quando eu fui para o Rio de Janeiro. Era um franqueado master do grupo MC Têxtil. Na verdade, era um desejo meu ir para o Rio desde muito antes. Só a vida que foi me caminhando para outros lugares. Então, eu vi essa oportunidade. Então, parei no Rio de Janeiro. Legal. Foi quando eu me apaixonei e me encantei pelo Rio. Julgo a dizer que eu estaria lá até agora se minha vida não tivesse me trago aqui para Campos. Mas pode-se dizer que aqui também é Rio, né? Só não é Rio cidade, é Rio estado. Então foi quando eu fui para o Rio de Janeiro, trabalhei na Coach.
fiz, logo em seguida que eu saí da Coach, fiquei por 3 anos e pouquinho no Rio pela Coach. Depois eu fiz a implantação de uma marca de lingerie que chama La Rouge Belle. É uma marca paulistana de uma blogueira chamada Lala Rude. Né? Como é que é o nome da marca? La Rouge Belle. La Rouge Belle. La Rouge Belle. É uma marca de underwear, né? Em moda íntima. Sim. Público A. Super bacana, na verdade. Foi um projeto muito legal, porque por mais que seja moda íntima, eu estava acostumando com lifestyle de jeanswear, né? Então, ou seja, fazer toda a expansão da marca, né? Na verdade. Uma nova proposta, uma nova comunicação. Era num shopping também, no Shopping Leblon. Então, ou seja, o público era um público A, era um público de nível mais elevado, né? Foi uma experiência enriquecedora e eu acho que foi onde a minha vida meio que mais ou menos se dividiu. No meio desse caminho, com a marca fazendo todo aquele processo de implementação, né, no Rio de Janeiro, toda a equipe sendo contratada, tendo uma resposta positiva do mercado, a gente conseguindo ter trocas, né? Eu recebi uma das propostas mais inesperadas e que fez a minha vida virar em 360 graus, que foi da NBA Store, que é a Liga Americana de Basquete. Eles estavam... ou seja, eu saí da moda... Tudo a ver, né? Patricinha... Tudo a ver. Pro basquete, né? E literalmente no ano das Olimpíadas, desculpa. Era em 2016. Então nós tivemos a NBA House, que ganhou até como a melhor casa das Olimpíadas na época. E era um projeto super diferenciado, porque eu falo isso aqui porque eu falei isso, inclusive, na minha entrevista, durante o meu processo seletivo da própria NBA, de que a única coisa que eu sabia quem era Michael Jordan, o resto eu não sabia de mais nada. Então você liderar uma equipe era uma loja, ou seja, era uma store, né? Era toda uma comunicação voltada para o varejo. Sim. Dentro do BH Shopping, dentro do Barra Shopping, desculpa, um dos melhores shoppings do Rio de Janeiro. Era a primeira da América Latina, então a gente já tinha um peso muito grande, né? Era uma representação de uma segmentação da NBA literalmente mundial, né? Porque tem stores espalhadas pelo mundo e também hoje em dia a gente tem várias aqui no Brasil. Mas era esse projeto piloto e foi muito desafiador e, na verdade, foi aonde eu consegui entender e literalmente falar assim, não, você não precisa só liderar o mundo da moda, você consegue caminhar por outros percursos, não que eu duvidava da minha potência ou do meu conhecimento, mas a gente sabe muito bem que principalmente quando você tem pessoas, quando você propaga uma ideia, quando você é um líder e dissemina, quando você tem conhecimento de causa, quando você tem bagagem e engajamento, ele se torna muito mais fluido, né? Você está dizendo que a sua experiência, né, a Patrícia de hoje, a profissional de hoje, ela foi construída a partir dessa vamos chamar de coletânea aí de experiências que você teve em segmentos diferentes que foram te moldando, né? E hoje, como é que foi chegar na Magalu, né? Quanto tempo depois dessa empresa, depois da MBA, né? Dessa empresa de MBA que você foi para Magalu? Como é que foi? Não, depois como da MBA, depois da MBA eu ainda trabalhei numa empresa de tecnologia e inovação. Eu supervisionava umas franquias no Rio de Janeiro e da qual eu fiz. Pode-se entrar, não vou dizer o nome, mas pode-se entrar que meu divisor de água para poder conseguir procurar outro lugar foi exatamente um pouco do que entra dentro da nossa conversa, que é a gestão de pessoas. Sim. A cultura da empresa, o mindset da diretoria, toda a filosofia que essa empresa na qual eu trabalhava perpetuava e queria que fosse disseminada era totalmente contra a minha ideologia. Eu estava começando a ter conflitos pessoais com que eu tinha que dissipar. E tudo bem que nós somos pessoas antes de sermos funcionários, mas a gente sabe muito bem que a gente precisa ter o nosso lado profissional do que a empresa quer que a gente dissipe, né? Sim. Aliado com a questão humana, que nós somos humanos. Então, o relacionamento só consegue fluir por conta disso. Foi quando eu falei assim, quer saber? Eu vou começar a procurar um outro lugar porque eu não tô feliz. E eu fico onde eu tô feliz. Eu acho que a gente só consegue
ter felicidade profissional e satisfação e realização quando a gente está feliz aonde a gente está. E aí não tinha tá. a ver com salário, com nada disso? Muito pelo contrário, eu trabalhava de segunda a sexta, tinha um excelente salário, fazia uma carga horária mínima, porque querendo ou não eu supervisionava franquias, então, ou seja, só tinha que cobrar os gerentes, era uma parte muito mais administrativa e estratégica 100%, então era muito mais fácil. Se tinha um chão de loja, mas não era a mesma coisa que você como um gerente de loja, você tá full time, 100% no chão de loja, você faz o caminhar da loja, né? Sim. Ali não, ali era diferente. Você falou duas coisas interessantes que eu não quero deixar passar, e olha que a gente ainda nem entrou no nosso bate-papo, você já trouxe duas coisas, né, no nosso tema, de uma forma ou de outra, você já está trazendo conteúdos, eu não quero deixar isso passar aqui para o nosso público. Você comentou sobre a experiência de reunir, acho que foi na Coach, onde vocês se reuniam 4 vezes no ano para fazer análise das coleções, tudo isso. E isso é muito legal, porque aqui na nossa mentoria, a gente sempre fala para os empresários que são donos de loja, que vendem produtos, da importância de envolver os seus líderes, né, nessa tomada de decisão. Quando a gente fala de uma loja, por exemplo, do segmento têxtil ou de qualquer outro tipo de segmento que seja a venda de produtos, se você tem mais de uma loja, é fundamental que as pessoas que lideram o time de vendas sejam as pessoas que ajudem a validar, ajudem a escolher, eles tenham também opinião naquilo que a loja vai ser vendida, até porque de alguma forma eles acabam se responsabilizando pelo giro desses produtos. É claro que existe todo um olhar estratégico, né, para se escolher uma coleção, mas a participação faz com que um líder, um gerente se sinta pertencente, também responsável por aquele resultado. É assim que funciona? Concordo. Na verdade, muito baseado nisso, isso vai muito de quem é o seu parceiro, né? Quem é o seu superior. Igual na Coach, eu tinha uma franqueada, óbvio que as questões financeiras, o valor, a verba que você tinha, né, para poder se gastar literalmente para comprar aquela coleção e gerar o valor que você tinha que faturar durante o mês. Sim. Isso tudo era feito pelo financeiro da franquia. Isso era ele que disseminava, um X valor. Só que eu tive a oportunidade de aprender a fazer compras. Então, ou seja, se eu não tivesse esse olho aberto e essa confiança e esse ensinar de uma pessoa na qual era a minha chefe, eu não teria aprendido isso. E talvez compraria errado. Compraria errado ou simplesmente seria uma pessoa que tem que vender o que está ali simplesmente porque está ali e o seu papel é vender. Então você está trazendo um outro olhar que é muito importante para quem está nos ouvindo. Sim. Né? Que não é só saber vender, né? É também saber comprar e aprender isso. É importante que o líder tenha esse olhar estratégico de compras. Né? E ele só vai ter se o superior dele permitir a ter. Tanto que às vezes acontece, eu não passei por isso em nenhum lugar, até porque na NBA eu também fazia as compras, né? Então isso me deu uma bagagem mais forte, ou seja, eu tinha segurança no produto que eu comprava, eu conseguia fazer a leitura do meu cliente, eu conseguia fazer a leitura do perfil no local onde a loja estava, eu conseguia fazer perfil inclusive do meu vendedor. Porque como que o seu vendedor vende o produto? Ele tem que confiar no produto, ele tem que gostar do produto. Na moda, existe não sei se hoje em dia, me desculpem se eu estiver falando, mas eu acho que pessoas não mudam muito, né? Principalmente nesse tipo de coisa. Na moda, o vendedor ele vende o que ele mais gosta. Sim. Quando se tem uma arara, se você, seja qual for, enfim, você gostou daquela peça, você pode ter certeza que vai ser a primeira a esgotar. Por quê? Porque ele gostou. Então ele impulsiona aquilo ali de uma forma que se torna inconscientemente muito mais forte para poder vender para o cliente. Eu conecto isso com a outra coisa que você falou, que me chamou muita atenção, que foi um momento em que você não estava feliz, né, em uma das empresas que você trabalhou, e que você queria dar uma reviravolta na sua vida, e isso não tinha a ver com salário, não tinha a ver com a empresa, você simplesmente não estava feliz ali e queria dar uma reviravolta. Significa que, quando a gente está buscando sucesso, eu tenho que preocupar em ser feliz para que isso aconteça. Né? E aí, quando você diz que você aprendeu isso porque foi dado espaço, significa que muitas das vezes eu tenho que ter espaço do meu líder para que eu me sinta empoderado, para que eu me sinta feliz, para que eu me sinta, enquanto líder também na minha empresa, corresponsável
por aquilo que eu estou gerando na empresa. Sim. E automaticamente eu consigo ensinar isso para o meu time. Sim. Porque se eu não me sinto pertencente, se eu não me sinto ouvido, se eu não sinto que eu tenho espaço, se a empresa está me podando, né? Se existe só as decisões são centralizadas na cúpula e eu não consigo participar, é possível que isso gere uma certa desmotivação. Eu costumo dizer que, independente do cargo, tem que se ter uma liberdade assistida. Sabe? Isso, liberdade assistida. Ou seja, você não quer dizer que você está largando uma demanda, seja ela média ou grave, no braço de uma pessoa, e se der errado, o problema é dela. Não, até porque a gente sabe muito bem que eu, como líder, ou qualquer pessoa que carregue qualquer parte que seja de liderança, seja diretoria, onde for, se ela é responsável e tem liderados, e o seu liderado erra, a culpa também é tua. Sim. A gente carrega a culpa de tudo, até Sim. do que nós não temos culpa, Sim. né? Porque, querendo ou não, é uma pessoa que está ali, ela está debaixo das suas asas, Sim. ela está debaixo. Eu sempre digo, Patrícia, a empresa é reflexo do dono. E a equipe é reflexo do líder. Exatamente. Então, tudo que acontece, no final, vai parar lá no empresário, né? Então, o empresário ele é responsável, ele está lá no topo da pirâmide, ele tem que ser estratégico, esse é o lugar dele. Mas ele tem alguém que é tático, que é essa liderança, que é esse gerente. E essa equipe operacional, né, que opera, que atende, que está ali no dia a dia da empresa, ela é liderada por esse líder. Então, tudo que acontece na operação é responsabilidade desse líder. É exatamente o que você está falando. Então, eu costumo dizer que a liberdade assistida, ela constrói talentos. Porque tem erros que eles são permitidos acontecer. Nossa, eu falo muito isso. Porque tem erros que ele faz com que o seu colaborador aprenda muito mais que se ele só 100% acertasse. Porque ele vai conseguir ter uma outra visão daquele pequeno erro. Óbvio que a gente sabe que tem erros que são estratosféricos e que causam... Sim, prejuízo. Mas a gente sabe muito bem que a gente consegue controlar por isso, que é a liberdade assistida. Eu posso fazer uma pergunta que eu sempre faço para os mentorados? Eu sempre pergunto assim. Primeiro eu vou te fazer a pergunta e quero que você me responda. Patrícia, você como líder, você é boa de resolver problemas? Olha, eu vou te dizer que eu acho que se eu não conseguisse resolver problemas, eu não podia nem estar onde eu tô mais. Mas eu acho que eu sou sim, eu acho que eu sou boa de resolver problemas. Ok. Então, vamos lá. Quando um bom líder, né, quando um líder é bom em resolver problemas, ele resolve um problema e o problema acaba ou o problema volta? Se você resolver o problema e resolver sozinho, sem compartilhar a resolução do problema, ele vai voltar sempre no seu colo. E você vai ficar extremamente irritado uma hora e você vai achar que é a ineficiência da outra pessoa. Mas, na verdade, é você que está errando em não ensinar a outra pessoa, né? Então, eu acho que resolver problemas, eu costumo dizer que, assim, o meu nome ele é dito 80 vezes no mínimo. Paty, às vezes com coisas que você já falou para o mesmo colaborador mais cedo ou semana passada. Mas você tem que entender qual é o momento da sua equipe. E se você breca muito isso, igual é bom você ser resolvedor, que nem existe isso, mas ser um bom solucionador de problemas, que além da sua equipe confiar em você, ela vai conseguir aprender da forma certa. E se você tiver o direcionamento certinho de passar o feedback, eu pelo menos trabalho assim. Eu acho que não tem fórmula de bolo. Sim. Eu acho que é um pouco da situação onde você tá, da sua personalidade e do seu perfil profissional. Mas eu acho que quando você direciona o problema com a solução, primeiro segura, né? E depois compartilha, eu acho que ele se torna mais. Então, tem uma estratégia que a gente utiliza na mentoria Missão Empreendedora, que é um trabalho que a gente faz. A gente tem clientes espalhados pelo Brasil inteiro, alguns clientes fora do país, Suíça, Angola, França, Portugal, e desenvolvendo líderes, desenvolvendo pessoas que têm time, né, para dar conta. E um dos maiores problemas que a gente encontra e uma das maiores reclamações que a gente ouve de todos os líderes é a questão que os funcionários perguntam sempre as mesmas coisas. E a gente desenvolveu um método simples, né, que tem a ver com essa, você chamou de delegação assistida? Como é que foi? Liberdade assistida. Liberdade assistida, gostei disso. Tem a ver com essa liberdade assistida, que é entender que a melhor forma de você evitar que as pessoas te façam sempre as mesmas perguntas é não responder as perguntas.
Mas como assim, João, não responder as perguntas uma vez que as pessoas precisam de respostas? Eu acredito, Patrícia, que a maioria das vezes as pessoas perguntam por 2 motivos. 1, elas estão inseguras. Faz sentido. 2, elas verdadeiramente não sabem. Então, vamos pegar a primeira. Se elas estão inseguras, significa que elas têm noção, elas sabem, mas só estão inseguras. Então, se eu sei que o meu colaborador está inseguro, o que eu preciso é dar segurança para ele. Então, nessa situação especificamente, eu não preciso responder. Eu posso empoderá-lo a encontrar a resposta, perguntando simplesmente para ele. Eu acredito que você já sabe como resolver isso. Qual que é a sua dúvida específica? Né? Eu sei que você já fez isso outras vezes. Me fala como você faria se você estivesse no meu lugar. Como você acredita que isso deve ser feito? Então, quando você faz isso com um olhar de carinho, empoderando a pessoa, desafiando ela, acreditando nela, você está dando poder a ela para reconhecer em si o potencial que ela já tem. Verdade. E aí, na maioria das vezes, elas, nossa, eu falei dessa forma. Você vai lá, viu como é que você sabe fazer? Então, vai lá, faz dessa forma e depois compartilha comigo. E é impressionante como isso tem dado certo, como isso tem ajudado muita gente a estimular os seus colaboradores e evitar que algumas dessas perguntas rotineiras aconteçam. Na semana passada eu estava dando uma mentoria para uma empresa lá de São Paulo e falando disso. Na semana retrasada eu ensinei isso e na semana passada eu tive um feedback, porque a líder comentou o seguinte: João, magnífico, foi maravilhoso. Pelo menos 20 perguntas eu deixei de responder por dia, só com essa técnica. Porque eu comecei a prestar atenção realmente que eles sabiam, né? E quando eu disse que eles sabiam, que eles poderiam lá, que eles tinham apoio, eles ficaram muito mais felizes. Isso também tem a ver com esse olhar que o líder precisa ter de incentivar a outra pessoa lá. Por outro lado, a gente tem aquela pessoa que não sabe. E a pessoa que não sabe, a gente tem que também ser líder. E líder também tem que ensinar, né, Patrícia? A líder tem que pegar na mão e treinar as pessoas. Não tem como. Se a gente não começar a treinar desde o início, porque as pessoas não nascem prontas, né? E isso, às vezes, a velocidade e o excesso de informações e tudo que a gente quer, o imediatismo, eu acho que o mundo está muito imediatista, né? E a gente tem que tomar cuidado exatamente pra gente não cair nesse do achar que a pessoa já sabe tudo e vai fazer, e você achar que ela tá pensando com a sua cabeça, né? E o cuidado com o óbvio, né? O que é óbvio, eu sempre falo, né? Não, mas isso é óbvio. Óbvio pra quem? Né? Óbvio pra você. E aí você comentou aqui, tá? O erro faz parte do aprendizado. E hoje eu sei resolver determinados problemas, você sabe resolver determinados problemas, você que é líder, que é empresário, sabe resolver determinados problemas da sua empresa, e você é a pessoa que é boa de resolver problemas da sua empresa, porque você aprendeu errando. É verdade. Né? Então, o seu colaborador, ele precisa também, né, desse espaço para errar. É claro que você tem que estar monitorando esse erro, você tem que estar controlando para saber se não vai afetar, né, o resultado da empresa de uma forma muito agressiva, mas o erro é parte do aprendizado de quem você quer que se desenvolva. Se a pessoa não tem espaço, olha que interessante, se a pessoa não tem espaço para errar, ela também não vai ter espaço para acertar. Por quê? Porque ela nunca vai fazer. Ela vai ter medo, então vai ser muito mais fácil perguntar. Mas eu quero avançar com você, te fazendo uma pergunta, né? O que você considera ser a grande habilidade de um líder? Quando você olha hoje para a sua trajetória profissional, para a sua história de liderança, o que verdadeiramente faz diferença na liderança de uma equipe? Como levar uma equipe a gerar resultados? Eu acho que comunicação, hoje em dia. Eu acho que é uma resposta um pouco volúvel. Sim. Acho que tem lugares e épocas que são diferentes, mas eu acho que a comunicação. Hoje em dia a gente trabalha, eu não estou longe de ser uma pessoa velha, eu sou jovem, uma jovem senhora, vamos dizer assim. Tá chegando no meio da idade ainda. Quase nos 40, beirando nos 40, mas por mais que eu seja nova, o mundo mudou muito, né? As pessoas mudaram muito, a forma que a comunicação é literalmente absorvida mudou muito. Então eu acho que hoje em dia, com essas gerações novas, principalmente, normalmente
o braçal são jovens, Sim. né? Se a gente não conseguir falar a mesma linguagem, ter o mesmo entendimento, então eu classificaria como uma comunicação limpa, uma comunicação que seja assertiva e individual, porque não é todo mundo que entende da mesma forma. Então eu acho que a primeira parte eu diria a comunicação para ser um bom líder. A programadora linguística ela ensina que a comunicação é o que chega, né? Então, quando o ouvinte, né, quando você fala alguma coisa para alguém e ela não entende, a responsabilidade é do comunicador. Porque não conseguiu levar essa comunicação de uma forma estratégica e talvez por um simples exercício. Às vezes eu não checo se a pessoa entendeu o que eu gostaria que ela entendesse. E aí ela vai lá executar. Você apenas deduz. Você deduz que ela entendeu, ela vai lá, executa errado e isso volta para quem? Como a gente já conversou, que isso volta para o líder. Exatamente. Né? E aí o problema, como você bem disse, é um problema de comunicação. Eu não chequei minha comunicação, o colaborador foi lá, fez errado e depois eu vou tratar ele como se ele fosse limitado, né? Em algumas situações inadequadas eu vou considerar que a pessoa é burra, mas na verdade eu não consegui me comunicar. Na nossa sociedade existe isso, né? Você explicou uma vez para a pessoa, ela não entendeu, aí você explica a segunda. E aí ela não entendeu de novo. Você explica a terceira. Se na quarta vez ela não entender, você vai rotular ela, né? As pessoas vão rotular o outro como burro. Quando na verdade é uma falha de comunicação, porque a comunicação não chegou da forma que deveria. Mas eu quero voltar um pouquinho. Como é que surgiu a Magazine Luiza na sua vida? Então foi exatamente nesse momento na qual eu me senti insatisfeita e incompatível com a ideologia da empresa na qual eu estava. Falei, não vou ficar aqui porque eu não estou feliz. Então, passeando um dia no LinkedIn, eu falei, você quer saber? Famoso LinkedIn? Famoso LinkedIn, né? As pessoas ainda tem muita gente que não acredita no LinkedIn. Olha, o LinkedIn, ele existe de forma real e ele funciona real, né? E só acho que não é nem o assunto desse aqui, mas tem apenas que saber usar a ferramenta, porque se você não usar ela direito, realmente a gente não consegue. Fica aí a dica para você que tá vendo a gente. Patrícia, eu tô falando daquela câmera, você pode Eu falo nessa, né? Então, olha, aprendam a usar o LinkedIn, porque se vocês aprenderem a usar o LinkedIn, tanto empresa para captação, né, de recursos humanos, quanto para quem está querendo uma nova oportunidade. É excelente. Eu, particularmente, consegui essa oportunidade passeando no LinkedIn, criei um filtrinho, falei, quer saber? Apertei o Enter e falei, eu vou me candidatar. Vou dizer isso, porque eu disse isso durante meu processo seletivo, então não tenho por que dizer aqui. Particularmente, achei que eu não passaria nem do filtro. Nossa. Não por conta da minha experiência, nem por conta de não acreditar no meu potencial, mas é porque é um segmento do varejo muito fechado, né? Eu nunca trabalhei numa loja desse segmento. Falei, não vou me chamar, não. Mas para quem trabalhou com moda, né? Moda street, moda underwear. Quem trabalhou com NBA, né? NBA, a Liga Americana de Basquete, o esporte, que é uma das... NBA. Porque não ia dar conta, né? Do varejo de eletro, né? O meu medo não era nem dar conta. O meu medo era porque, assim, a gente nunca sabe quem tá atrás, né? É óbvio que existem estereótipos, existem filtros, né? N mil outras coisas, mas eu tenho que dizer que eu nasci na moda, e como eu nasci na moda, principalmente quando eu nasci, ele era um ambiente muito seletivo, né? Ele tinha vários filtros internos e estereótipos e estigmas, então você parece que fica meio... Tudo bem que a NBA foi um divisor, literalmente, porque quem imaginaria que a gerente da NBA Store /Shop seria uma mulher? Eu cansei de ouvir isso. Você é gerente? Nossa, estava esperando um homem. Sim. Então, aquilo ali já foi uma sacudida pra mim. Mas eu falei assim, quer saber? Eu vou passar. Quando eu recebi o primeiro e-mail, eu falei, filtro. Eu preencho os pré-requisitos do filtro do robô. Foi um processo de quase 6 meses. Nossa, olha isso, 6 meses. Intenso, muito intenso, com várias provas, com vários testes de perfis psicológicos, com dinâmicas. Na época a gente ainda já tinha se passado entre a pandemia, né? Mas isso em maio do ano passado ainda existia, né? Ainda estava com várias restrições. Então,
muitos processos online, né, dinâmicas online, e foi se passando, eu fui conhecendo uma pessoa, fui fazendo entrevista com outro, fui fazendo uma entrevista com o diretor, fui passando, fui tendo a resposta positiva. Aí no meio desse processo eu falei assim, não, acho que o negócio tá ficando... Vai acontecer. Tem tudo pra acontecer. Falei, já passei. Cheguei até aqui, porque querendo ou não, eu sempre fiz processos seletivos, né? E eu trabalhei em empresas que compartilhavam muito as análises, né? E como que era o perfil deles, principalmente voltando, né? Porque a minha vida toda voltando um minuto para trás, mas eu tive, graças a Deus, excelentes experiências profissionais, por mais que tinham alguma coisinha, mas eu saí sempre com muito mais conhecimento do que com questionamentos. O meu franqueado de Brasília, ele usava muito DISC, igual eu comentei, então você vai aprendendo através de leituras. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa para poder aprender e absorver. Se você virar para mim e falar assim, lê esse livro, que esse livro é maravilhoso, eu tô comprando ele na hora e vou ler ele, enfim. Então eu falei, esse negócio tá sério, eu passei, eu vou passar. Eu falei, tá dentro. Comecei a fazer estudos maiores, né, para poder me dar uma base de segurança, porque a gente consegue aprender tudo que a gente tem vontade de aprender. Mas para se dar o primeiro passo, eu preciso saber onde eu tô pisando, né? Eu falei, então vou estudar. Eu fiz isso quando eu passei na NBA, eu falei, eu fiz isso, eu estudei e deu muito certo, foi um case de sucesso. Eu falei assim, quer saber, eu vou estudar, vou começar a entender um pouco mais. Eu já era fã, acho Luísa Helena uma mulher sensacional, não vou nem ficar entrando no mérito dela, porque senão eu vou ficar só falando dela. Então eu já tinha uma visão, eu falei, não, eu quero trabalhar com essa mulher, né? Eu quero trabalhar para ela, eu quero entender essa dinâmica toda. Se ela é isso tudo, literalmente. Olha como é que o magnetismo, a cultura, a história da pessoa, tudo isso atrai, né? As pessoas realmente querem fazer parte de empresas de sucesso. Eu falei assim, não, é a hora. E você falou muito essa chave. Eu falei assim, olha, conversei muito, né? Meu pai é administrador de empresas, hoje é aposentado, mas ele foi administrador de empresas a vida inteira e ele é meu parceiro confidente de trocas disso. Eu falei, pai, eu te falo uma coisa, mas eu vou dar tantos passos para trás, porque hoje em dia eu trabalho de segunda a sexta, eu tenho uma estabilidade mais, eu presto contas, mas é diferente da rotina. Eu sei que é uma rotina de loja, uma empresa onde não me conhece. Eu falei assim, o pai falou assim, pensa direitinho. Eu falei, não, mas você quer saber? Eu quero chegar a um propósito, e eu sei que essa empresa vai me dar a oportunidade para chegar nesse propósito. Então eu vou seguir o processo seletivo inteiro. Quando eu recebi a resposta positiva, eu falei assim, e agora? Fiquei pensando assim, e agora? O que eu vou fazer? Eu falei, não, tá bom demais pra ser verdade, sabe? Todas as minhas agendas após a aprovação, o cuidado que a empresa tem com o colaborador, o cuidado que eles têm com a inserção do colaborador. Eu costumava que eu finalizava as agendas online, né, que o meu grupo participava, porque eu entrei num projeto externo. Então, ou seja, era um projeto, entre aspas, inovador para a empresa. Foi a segunda vez na história que eles contratam gerentes externos do mercado, porque é uma empresa de carreira. Sim. É uma empresa que você constrói a sua carreira lá dentro, e você chega no cargo máximo de uma loja. Então, é uma baita responsabilidade, tanto de quem participa, quanto da própria empresa, para fazer dar certo. Porque... Então, explica um pouquinho pra gente como é que funciona você é contratado por uma empresa de carreira atuando dentro do negócio Magazine. Então, como é que funciona isso? Porque o nosso público aqui é o pequeno e o médio empresário, que muitas vezes ele não tem clareza dessas estruturas maiores, como essas estruturas funcionam. Então, vamos aproveitar esse espaço para trazer um pouco de lucidez, né, simplificando ao máximo. Como é que funciona? Uma empresa de carreira contrata os profissionais, alocam esses profissionais dentro da estrutura de uma empresa, como é a Magazine Luiza, mas a carreira e a pessoa é gerenciada pela empresa que foi contratada, correto? Não, na verdade não, acho que eu me expressei errado. Empresa de carreira, o Magazine, você começa, a sua carreira é construída lá dentro. Dentro da própria Isso, ela é uma empresa de carreira, ou seja, ela é uma empresa que
que você constrói a sua carreira lá dentro. Tem um plano, eu que me expressei errado, desculpa. Existe um plano de carreira muito forte dentro do Magazine. Você tem possibilidade de crescer dentro do Magazine rápido, inclusive. Sabe? É uma empresa que ela tem processos seletivos constantes internos, ela dá para o colaborador o conhecimento e a forma dele conseguir crescer. Existem vários cargos de liderança dentro da loja, o gerente é apenas o cargo máximo. Então você pode ser um conselheiro, você pode ser um vendedor especial, que são cargos de liderança. O estoque tem um líder. Então, ou seja, a gente não trabalha como uma liderança isolada. Você pode ser muita coisa na empresa. Você pode ser muita coisa dentro da empresa. E para você entrar dentro de uma empresa que tem essa filosofia, ou seja, que não contrata pessoas externas, né, para uma loja, a gente não está falando do escritório, não está falando das outras partes. É uma responsabilidade muito grande na parte do treinamento e da gente que entra, porque nós tínhamos, todos os meus colegas desse projeto, que somos 8 atualmente, temos histórias. Eu tenho um colega que tem 20 anos de Via Varejo, tinha 20 anos, então você entra ali no cargo de uma empresa que tem uma cultura totalmente diferente, porque o Magazine tem uma cultura particular e você precisa ser inserido nessa cultura. E como que você é inserido dentro dessa cultura se não tiver um treinamento sólido te mostrando o que é a empresa? Perfeito. Né? Porque o que nós recebemos foi um treinamento do que é a empresa. Tanto que, voltando ao comentário que eu tinha feito, toda a agenda online que nós tínhamos, eu desligava meu computador e eu pensava, tá bom demais para ser verdade. Sabe aquela síndrome de cachorro vira-lata? Será que é isso mesmo? Falei, não, isso daqui tá bom demais para ser verdade. Uma hora eles vão se revelar. Vai sair alguém de trás falando pegadinha, entendeu? Eu falei, não é possível, é muito perfeito, sabe? Eu falo assim, é um cuidado na integração muito grande, é um carinho, é um escutar, é preparar uma agenda que condiz com a filosofia da empresa, mas fazendo com que você entenda não simplesmente assim, olha, aqui é assim, assim, assado, você vai ter que fazer isso, isso, isso. Não, fazendo com que você entre dentro do mindset da empresa, dentro da cultura da empresa, absorva, tanto que tem uma coisa que chama sangue azul, né? A gente fala que o sangue é azul, porque a cor do Magazine é azul, para você conseguir ser o propagador, como seja, para você conseguir dissipar isso de uma forma num projeto de uma região nova, porque o Rio de Janeiro é uma região nova, na qual as empresas não dominam na qual os colaboradores não dominam esse conhecimento, né? Não sabe o que é o Magazine Luiza, né? Só sabe que o Magazine Luiza é uma grande varejista e é concorrente das Casas Bahia. Sim. Né? Mas para você trabalhar ali dentro, você precisa ter literalmente a cultura enraizada, porque e a empresa ela cuida de passar essa cultura. Ela cuida muito, na verdade. Acho que não é segredo para ninguém. Fizeram uma breve pesquisa, tem até uma matéria super interessante, depois eu vou deixar o link e te mando se você quiser compartilhar, que é a própria Luísa Helena compartilhando. A gente tem ritos de comunhão toda segunda-feira, quarta-feira, quinta-feira é uma TV interna que se chama TV Luiza. Então isso tudo ajuda a propagar a cultura. Sim. Porque somos pessoas, quem propaga são as pessoas. Sim. Mas se a cultura deixar se perder no meio do caminho, se você não faz com que aquilo se massifique, que vire uma rotina... Eu costumo dizer, Patrícia, que quando a empresa ela não comunica a cultura que ela quer, as pessoas trazem a sua cultura, porque todo mundo tem a sua. E quando a empresa não comunica e todos trazem, na verdade a empresa ela vira um ambiente onde ninguém sabe exatamente o que, como e quando fazer as coisas.
Então, a importância de cuidar, fomentar, e cultura não tem a ver só com treinamento. Eu acredito que cultura tem a ver com educar as pessoas Sim. em relação àquela forma de se conviver, aquela forma de atuar, de tomar decisões, de tratar o cliente. Então, isso é muito poderoso. É o famoso jeito de ser, né? A gente tem um jeito de ser, um jeito Magalu de ser, né? E a Luísa Helena, ela é a grande propagadora disso, ela é a grande mãe de tudo, e tanto que quando ela fala, se torna quase que lei, Sim. mas não na questão Sim, de... é pela história, pelo respeito. É pelo respeito, é muito isso, né? A gente tem um cuidado muito grande com o cliente, a empresa preza muito isso, a empresa preza muito a cultura do respeito, né? De ser diversificado. Então, eu acho que isso tudo é muito do que você disse. Não adianta... A missão, visão e valores, ela não tem que ser algo que está preso na parede. Ela precisa ser executada. E ela só vai ser executada se tiver um impulsionamento para ser executado. Se deixar ela ser apagada, se deixar aquilo ali não virar uma rotina diária, um hábito de costume, uma conversa corriqueira, é você pensar, poxa, essa decisão eu tomaria assim. Sim. Porque a cultura da minha empresa é assim. A minha empresa espera que eu tome a decisão dessa forma. Então entra no piloto automático de todo mundo. Você sabe exatamente o que fazer. E é interessante quando você fala das bases da cultura, né? E toda cultura, ela começa a ser desenhada a partir da concepção de uma missão, que é o que a empresa faz, da visão, da onde a empresa quer chegar, dos valores que norteiam os comportamentos dentro da empresa. Existe uma ferramenta que a gente utiliza que se chama Manual de Conduta de Valores, que é a clareza daquilo que devemos fazer e também daquilo que não devemos fazer né, dentro da empresa. E quando uma empresa tem isso, fica muito mais fácil liderar as pessoas. E aí vem minha próxima pergunta. Até que ponto você realmente sente, você percebe que a cultura auxilia o seu trabalho de liderança? 100%. Se torna mais fácil. Os questionamentos, as dúvidas, às vezes, do modo de agir, quando ele está bem entranhado, quando ele está bem entendido e bem vivido pelo colaborador, é mais difícil ele errar no tratar, em como fazer, porque ele vai estar pensando conforme a empresa indiretamente espera que ele pense. E aí, olha que interessante que eu quero compartilhar para o nosso público que está ouvindo. Esse é um trabalho que não começa no líder, não efetivamente no gerente. É um trabalho que vem da empresa. Então a empresa está fazendo esse trabalho de implementação, consolidação da cultura o tempo todo com toda a empresa, inclusive com o próprio líder que também precisa entender essa cultura para viver essa cultura. Então é estratégico disseminação de cultura, correto, Patrícia? Totalmente, na verdade. Então, quando a empresa ela oferece esse olhar estratégico, disseminar a cultura, implementar uma cultura, deixar claro como ela quer que as coisas aconteçam e educa o seu público, ela facilita o trabalho do líder que está ali no dia a dia tendo que lidar com o cliente, tendo que lidar com a própria equipe, tendo que lidar com o produto, com o imprevisto, com tudo que acontece dentro da rotina de uma loja. Né? Então ela divide esse peso e facilita a vida, aumentando a vida do líder e da equipe, né? Aumentando os resultados. Nossa, que legal. Então isso reforça muito, a gente fala muito de liderança aqui, e a liderança ela precisa dessa cultura, de uma cultura sólida, de uma cultura forte para que o resultado aconteça. Eu quero que você me responda outra coisa que eu acho que vai ajudar o público que está ouvindo a gente aqui. Quais são as competências que você acredita ser fundamental para um bom vendedor de varejo? Na hora de contratar uma pessoa para o varejo, o que ao longo da sua experiência você percebe que uma pessoa que tem essas competências geralmente ela tende a funcionar? O que você avalia na hora de escolher alguém, na hora de tem um processo seletivo, naturalmente, na hora de escolher a pessoa final, o gerente vai lá e vai vai ajudar a definir quem é a pessoa a ser contratada. Como você escolhe? Acho que proatividade é uma peça fundamental, mas é muito difícil a gente conseguir enxergar a proatividade na entrevista, né? Tudo bem que você pede para te contar um case, pede para contar alguma solução, existem essas perguntas básicas, mas que são literalmente estratégicas mesmo, elas conseguem que te ajudam a literalmente a decidir. Eu gosto de pessoas com senso de crítico e autocríticas. Eu gosto de pessoas que
não são só assim, sim, sim, senhor, ou então sim, é isso. Eu gosto de pessoas que são Olha que legal. questionadoras. Então, quando a pessoa é muito pacífica na entrevista, eu particularmente não filtro 100% os comportamentos em entrevistas, porque a grande maioria vem muito moldado. Vem extremamente moldado. Por mais que você tente quebrar o gelo, mas na entrevista fala e já são respostas, entre aspas, programadas. Sim. Mas quando a pessoa tem um senso crítico, quando ela é mais questionadora, porque eu acho que o questionar ele não é muito bem visto, mas eu acho que se ele for a medida certa, ele é muito mais bem aproveitado do que a passividade. Porque é alguém que não aceita o status quo, alguém que está indo além, está buscando entender mais e provavelmente se ela quer entender mais, ela vai entregar mais. E eu acho que além disso também, pessoas críticas me fazem evoluir. Olha que legal. Porque a gente tem que tomar cuidado quando a gente tem cargo de liderança. Se a gente só trabalha com pessoas mais passivas, tô longe de dizer que eu quero um ambiente de confusão, não é? Sim. Ninguém consegue. Mas quando você traça um plano, traça uma estratégia, ou quando você está sentado com o seu liderado passando feedback e aquela pessoa só fala assim, tá, não, vou fazer, ou então, você tá certo. E não vem com uma outra coisa que faz você pensar e sair do seu pedestal, porque o líder ele tem que tomar cuidado, porque se você não se policiar um pouco, você vai ficar naquela zona ali que você é o dono da razão. Eu sou o cara. Que você é o poderoso e que você é o certo. Sim. Né? Até porque você olha em volta e existe uma coisinha que todo ser humano tem, né? Que é a capacidade de voar, né? Vaidade, arrogância, orgulho e muitas das vezes não administrar o sentimento de raiva. Então o ser humano ele voa com muita facilidade. E muitas das vezes eu estou voando e não estou olhando para mim. Eu preciso de alguém que me questione e me mostre às vezes que eu não sou isso tudo. Então eu particularmente gosto de pessoas que são mais questionadoras, que tenham um senso... que não sejam pessoas que se acomodam, né? Legal. Então eu particularmente gosto muito disso. Gosto de pessoas que são proativas, igual eu falei. Acho que a fala, a desenvoltura pro varejo ela é primordial. Porque é contato direto, né, com o cliente. Principalmente pro vendedor. Então, pessoas que têm um dom de comunicação, não precisa falar português 100% correto, é algo que você consegue moldar, que você consegue dar toques, que você consegue ajudar a pessoa durante o dia a dia. Mas as pessoas são desenvoltas, que elas já quebram o gelo, ou que elas contam uma situação durante a entrevista que você vê que ela é fluida, que você vê que aquilo ali é natural, até mesmo errando. Eu já contratei pessoas que falaram besteiras, entre aspas, pra mim. Eu falei, gente, como essa pessoa... desenvoltura que poderia ser... Eu falei, como essa pessoa tem coragem de falar isso pra mim numa entrevista? Eu falei, peraí, não, mas não, o restante foi assim, ou seja, ela é uma pessoa que ela é audaciosa, ela arrisca, ela corre atrás, ela tem coragem. E eu acho que uma das coisas que falta é coragem. Se você falar isso, que nem todo mundo, não é todo empreendedor, né, que tá pronto para fazer essa leitura. No geral, às vezes, a leitura do empresário, ele é muito crítica. Né? Então, ela está procurando, na maioria das vezes, alguém de confiança e que tenha um perfil muito próximo do perfil que aquela pessoa tem. Então, eu olho para mim, eu quero pessoas assim e eu vou procurar pessoas que se parecem comigo. E aí, quando a gente vai ver no longo do tempo, eu tenho uma empresa com pessoas que têm um perfil muito parecido comigo, não tem ninguém que me complementa. E aí eu tenho uma empresa, né, que é uma empresa perneta, né? Ela anda só puxando para um lado. O outro lado, muitas das vezes, que é o lado que falta em mim, eu não contratei pessoas, eu não trouxe pessoas, né, que podem me questionar aquilo, porque tem uma visão diferente da minha. Então, pessoas que pensam diferente de mim, elas me complementam. Pessoas que pensam diferente de mim, elas me ajudam a enxergar aquilo que dentro da minha zona de conforto eu não vou enxergar. Para vendedor, eu classificaria assim. E cada cargo tem um perfil, né? A gente tem que puxar a pessoa de acordo com o perfil do cargo que a gente quer, né? Então, para vendedor, eu particularmente prefiro pessoas... Eu prefiro segurar do que dar empurrão.
Olha isso. Sabe? Eu particularmente acho que pessoas que você segura, que você dá uma disso. controlada, pro varejo, que é muito dinâmico, que você precisa ter uma rapidez muito grande, principalmente de raciocínio, de virada, eu prefiro. Muito bom. Eu gosto também, eu sempre digo, é muito melhor você ter alguém que erra pelo excesso, e aí você tem que segurar ela, que você está dizendo, do que ter pessoas que erram pela falha. Você tem que ficar empurrando a pessoa o tempo todo. Cansa muito mais ficar empurrando as pessoas. Muito quando você tem alguém com iniciativa, ela pode errar, mas ela errou tentando. É muito ruim quando as pessoas erram porque nem tentaram, nem saíram do lugar. E aí você tem o quê? Uma empresa que se você não fizer, ninguém faz. Se você não agir, ninguém faz. Se você não der o primeiro passo, ninguém vai dar. E é aquela sensação de que só você resolve as coisas aqui porque as pessoas não têm aquela iniciativa, né? Proatividade foi o primeiro... Eu gosto de pessoas proativas. Você falou, não vou mentir. Eu acho que a proatividade faz você chegar a lugares longe, distantes, literalmente. Faz você alçar voos que você jamais imaginaria. Abre portas. Eu acho que a maior coisa é a proatividade. Legal. Patrícia, eu quero finalizar com você, pedindo para você deixar uma orientação, uma dica, um insight, algo que você possa contribuir com a vida de quem tem o desafio de liderar uma equipe. O que é importante na hora de fazer uma equipe dar resultados? Olha, eu carregava essa frase muito antes de trabalhar onde eu trabalho. E é uma frase que vem atrás do nosso crachá. Então fala pra eles lá. Assim, faça aos outros o que você gostaria que fizessem para si mesmo. Acho que quando você... Isso é uma frase que cabe em todos os sentidos. Desde uma tratativa com o cliente, desde um feedback com o colaborador, desde um atendimento, desde o início até o final. Então, acho que você fazer aos outros o que você gostaria que fizessem para si mesmo já é o princípio de muita coisa. Eu acho que liderar pessoas é uma responsabilidade muito grande, mas a gente tem que lembrar qual é a melhor e maior riqueza de uma empresa. Não está no seu bem, não está no produto que você vende, né? A maior riqueza é o fator humano, são as pessoas. Então, se a gente não conseguir literalmente fazer com que as pessoas trabalhem pra gente de uma forma que seja motivadora, que elas entendam os seus defeitos, entendam as suas qualidades, mas que façam por você, né? E não pra você. Então eu particularmente procuro carregar muito isso pra minha liderança, e acho que pra você lidar com pessoas, você tem que primeiro partir desses princípios e não simplesmente do eu mando e você obedece. Muito bom, Patrícia. Obrigado por tudo, obrigado por esse espaço, por esse tempo. E foi muito legal essa troca, ver que você conseguiu ao longo da sua trajetória, né, amealhar muito conhecimento e poder usar isso e compartilhar com a gente. Vou te convidar para outros bate-papos aqui com a gente. Foi muito bom. Foi ótimo, passou super rápido. Muito rápido. São aí quase uma horinha de bate-papo. E eu quero convidar você que está ouvindo a gente aqui, se você estiver no YouTube, compartilha aí, coloca aí o seu comentário, compartilha aí esse material com pessoas que você acredita que podem se beneficiar desse conteúdo. Afinal, nosso objetivo aqui é ajudar você a ter uma empresa mais eficiente, mais rentável, mais produtiva, mais lucrativa. E se você estiver no Spotify, também você pode deixar seus comentários, também pode clicar no sininho aí para receber as nossas notificações. E eu vejo você no nosso próximo podcast.